33 bilhões de reais poderão ser destravados com a arbitragem da Oi e a consequência saída aí da operadora em relação à concessão do STFC, basicamente a migração da concessão para a autorização. Eu vou falar para vocês sobre as consequências aí da arbitragem, né? São várias as consequências em diversas áreas aí da Oi. Não se impressione com esse número que eu falei, 33 bilhões de reais. Sempre que a gente fala da Oi, né, praticamente tudo, né, relativo à Oi é superlativizado, na casa de bilhões de reais, por vezes na casa de dezenas de bilhões de reais. Pois é. Em relação a essa questão aí da concessão, da arbitragem, enfim, todos esses pontos e as suas consequências, não deixa de ser diferente. Eu vou mostrar para vocês como que eu cheguei a esses valores, mas basicamente tudo isso significa o quê? A Oi voltando a ser uma empresa lucrativa, a Oi voltando a gerar caixa operacional, a Oi voltando a ter EBITDAs crescentes, ou lagida, enfim, a Oi destravando bilhões de reais que hoje estão aí travados, claro, né, por conta das obrigações relativas à concessão, bens reversíveis e por aí vai. Vamos fazer esse estudo aqui nesse vídeo. Eu tive que pegar informações de diversos documentos aqui da Oi, tá, pessoal, para montar essa apresentação. Então eu vou mostrar isso aqui para vocês. Quem é membro do canal, tá? Para os membros, eu vou disponibilizar essa apresentação lá no nosso grupo do Telegram, tá? Só para os membros, é um grupo exclusivo que a gente tem aí de 37 pessoas lá, então vocês vão ter acesso a esses documentos e aí analisem com bastante calma. Beleza, meus queridos membros do canal? E se você está chegando aqui no canal, não é nem membro, nem inscrito, enfim, seja muito bem-vindo. Meu nome é Guilherme Borges, eu sou contador e investidor de Oi e tenho o canal Investir Sempre, onde eu trago diversos temas e assuntos relacionados à Bolsa de Valores, renda variável, ativos listados aqui no nosso mercado. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe esse vídeo com quem você quiser compartilhar. E lembrando, tá, gente, que nada do que é dito aqui representa recomendação nem de compra nem de venda e muito menos de manutenção de ativos. Então, já se inscreva no canal, se torne membro do canal Investir Sempre, onde você terá acesso a conteúdos que eu faço só para os membros do canal, seja o nosso grupo do Telegram, e aí nesse grupo eu vou disponibilizar essa apresentação, bem como outras, tá? Tem mais vídeo vindo aí de estudos que eu fiz nesses últimos dias, e eu faço também, né, obviamente, vídeos exclusivo só para os membros, tá? Só para quem é membro. Aí eu falo de bastante coisa, macroeconomia, de outras empresas, a não ser a Oi, IB, enfim. Falo das minhas percepções aí do mercado, abro a minha carteira de uma maneira bem clara aí para todo mundo, mostro o preço médio, quantas ações eu tenho, o que eu estou pensando em comprar, enfim, tá? Gente, então vamos lá, consequências da arbitragem, saída da Oi, né, da concessão do STFC, que é basicamente aí o serviço de telefonia fixa, né? A primeira delas, isso aqui, na minha visão, como contador, é algo primordial, né? Aí volta a gerar caixa operacional. Aqui eu peguei um excerto que eu tirei lá do laudo econômico financeiro, né, das projeções de fluxo de caixa da empresa, e obviamente eu fui na projeção do fluxo de caixa operacional, que na minha visão aí de contador é a mais importante. Notem que nesse pedaço, né, que eu peguei aqui, nessa projeção de fluxo de caixa operacional, basicamente esse pedaço 2023, 2024 e 2025 é quando a Oi ela ainda estará aí, segundo as perspectivas mais conservadoras da Oi, né, lembrando que sempre pelo princípio contábil da prudência, as empresas elas costumam ser o mais prudentes possíveis, obviamente, na divulgação de seus dados contábeis, e aqui pelo princípio da prudência eles colocaram que, consideraram, né, que o fim da concessão se daria ali ao 31 de dezembro de 25. Então vocês notem que até lá, né, por conta da concessão, na minha visão, a Oi ela o quê? Consome caixa operacional. E a partir de 2026, onde está essa seta aqui à direita, né, a gente vê o quê? Que é o período fora da concessão e a Oi volta a gerar caixa operacional. Em 2026, né, nessa perspectiva desse fluxo de caixa aqui do laudo econômico financeiro, a empresa gera 1 bilhão 598 milhões de reais em 2026, aí 2027 já vai para 2,5 bi e só vai aumentando, de maneira que em 2030, né, a empresa já estaria gerando aí 3 bilhões 162 milhões de caixa operacional, 2033 3 bilhões 307 milhões de caixa operacional. É uma baita geração de caixa operacional, né, pessoal? É uma baita geração de caixa operacional.
E, igual vocês estão vendo aqui, né, nessa seta direita, o que está escrito aqui? Ó, período fora da concessão, a Oi volta a gerar caixa operacional, ou volta a ter caixa operacional positiva. Até coloquei aqui, ó, aqui embaixo. O laudo econômico financeiro considera uma perspectiva conservadora, para onde a Oi ficaria sob o regime da concessão até 31 de dezembro de 2025, que é a data oficial em que a mesma terminaria, segundo, né, o contrato, enfim, o que foi assinado junto à União. Lembrando que, ó, na minha visão, essa questão da migração da concessão para autorização ela deve se dar ainda esse ano, tá? E não me estranharia se ocorresse já nos próximos meses, em virtude aí uma consequência da arbitragem. Então, ó, da análise do fluxo de caixa operacional, percebe-se claramente como a concessão retira a caixa da Oi, impedindo-a de gerar caixa operacional entre 2023 e 2025. Ao sair da concessão em 31 de dezembro de 2025, em uma perspectiva conservadora, sendo que a companhia pode sair antes, igual eu já falei com vocês, a Oi volta a ter fluxos positivos de caixa operacional. Ou seja, qual que é a primeira grande consequência aí da arbitragem que a Oi vem tendo contra a União? É justamente a saída da concessão, a Oi sai da concessão, sai dessa amarra, migra para autorização e aí volta a gerar caixa operacional. Então, qual que é isso que talvez seja a essência primordial da arbitragem, né? Como consequência, a consequência primordial ou fundamental da arbitragem, sair da concessão. Isso é fundamental. Primeira questão que a gente já vê, a geração de fluxo de caixa operacional, ou seja, a Oi voltando a ser uma empresa sustentável economicamente. E aqui eu já vou para o lado do quê? Do EBITDA, né? Ou conhecido também como Lagida, que é o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Reparem que a mesma lógica ela segue aqui. Ó. Em 2025, você nota que até 2025, né, 2023, 2024 e 2025, a empresa tem um EBITDA negativo, um Lagida negativo, ou seja, um resultado operacional, né, negativo. O que o EBITDA da Lagida representa? Resultado operacional. Então a Oi é operacionalmente deficitária enquanto ela está na concessão, né? E aí, em 2026, o que acontece? O Lagida, o EBITDA, já vai positivo e ele dá um salto, vai para 2 bilhões 234, aqui embaixo, tá, gente? Cá embaixo. 2 bilhões 234 milhões de reais, né, de EBITDA, positivo, bonitinho. Depois ele solta, né, dá um outro salto em 2027, indo para 3,5 bi em 2027, esse EBITDA, o Lagida, e aí ele vai sendo crescente até chegar em 2032, quando ele ultrapassa a marca de 4 bilhões de reais, né? Realmente algo muito impressionante, ou seja, demonstra como que a Oi é uma empresa operacionalmente consistente, né? Ou seja, operacionalmente ela é viável, ela é sustentável, só não é agora por causa da concessão. E o que a gente precisa para tirar essa concessão aí das costas da Oi? A arbitragem, né? Daí a grande consequência da arbitragem vai ser a saída da Oi para a concessão. Então volta a gerar caixa operacional, volta a ter um EBITDA positivo. Continuando, e aqui no lucro líquido, né? É interessante como a gente analisa o lucro líquido aí da Oi, e esse lucro líquido, que nesse acerto aqui de 2023 e 2025, terão períodos que serão, né, períodos aí de lucro líquido, a empresa tendo lucro líquido, como por exemplo 2024, mas isso é lucro líquido não recorrente, tá? Fruto especialmente aí de receitas com venda de ativos, enfim, 2024 tem períodos aí, né, onde a empresa ela pretende fazer vendas aí de participações, seja na Vital, seja de imóveis, seja de, enfim, ou da participação dela na Oi Fibra, que é a ClientCo, mas tudo bem. Agora, quando a gente pega, aqui eu vou mostrar para vocês, a partir de 2027, que na minha visão seria um lucro líquido normalizado da Oi, pós-concessão, sem a concessão e sem efeitos não recorrentes ali, por exemplo, da venda de imobilizado. Um lucro líquido de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Isso a gente já começa a ver em 2027, que na minha visão é o lucro líquido que a Oi ela tende a entregar mesmo, uma contabilidade mais limpa, sem efeitos não recorrentes. Então vocês notam, né? 1 bi 261 milhões de reais em 2027, 2028, 1 bi 381 milhões. Então isso que eu acho que vai ser o lucro líquido da Oi normalizado, né? A Oi operando aí de uma maneira, de uma contabilidade pura, sem efeitos não recorrentes, sem mistura lá de venda, de ativo, de Vital, de não sei o que, de imóvel. Mas
deve ser algo bem nessa linha, de 1.200 bi, 1.300 bi, e a gente nota, né, como que esse lucro líquido ele vai crescendo ao longo do tempo até chegar, por exemplo, aqui em 2030, onde a empresa já tem mais de 2 bilhões de reais de lucro líquido, isso aí vai subindo. Lembrando, né, gente, que claro que isso aqui podem ser também números bem conservadores, que eventualmente a Oi ela está aí divulgando, né? Pode ser que a empresa, no seu orçamento, nas suas perspectivas internas, nos seus guidances internos, que são muito diferentes das perspectivas que as empresas elas deixam público, né? Publicizam, enfim, espero ter falado certa, desculpa se estiver errado, enfim, né? Eu prezo pelo bom português, mas que elas deixam públicas, né? Então, assim, às vezes a empresa está planejando internamente ter um lucro líquido até maior que isso. Mas qual que é a grande conclusão parcial que a gente tira agora? Grande consequência da saída da Oi da concessão por conta da arbitragem. Então a arbitragem sendo resolvida, a Oi sai da concessão, vai para autorização. Primeiro, volta a gerar caixa operacional. Segundo, volta a ter EBITDA positivo e não ter um resultado operacional negativo. Volta a ter EBITDAs crescentes. E terceiro, volta a ter um lucro líquido recorrente, né? E não mais prejuízos e toda aquela questão, né? E aí, pessoal, esse valor que eu falei aqui com vocês, né, de 33 bilhões de reais, é basicamente a soma que eu fui fazendo, né, principalmente aqui do lucro líquido, que eu acredito que vai ser o recorrente, bem como a geração de caixa, né, enfim, aí a gente vai chegando nesses valores aí, nesse valor total de 33 bilhões de reais, que vai ser destravado de uma maneira ou de outra. E aqui um importante componente disso é o quê? Quitar integralmente a dívida com a Anatel, dívida essa que está avaliada em torno, tá, gente, aproximadamente 7,3 bilhões de reais. Aqui a gente olha também no laudo econômico financeiro, onde, né, nessa linha em destaque aqui que eu coloquei, que a Oi já demonstra, né, através, no caso aqui do perito, né, que elaborou o laudo econômico financeiro, a Ernst Young, UI, enfim, eles colocam, né, a compensação da arbitragem com a Anatel. Isso é muito importante, né? Ou seja, a Oi já coloca, juntamente com o seu perito aí, que é o seu perito contábil que elaborou esse laudo, a dívida com a Anatel sendo integralmente quitada, né, sendo integralmente finalizada. Ou seja, gente, isso é 7,3 bilhões de reais, que isso hoje está no passivo, né, da empresa, claro, a dívida com a Anatel, e isso representa você vê, você acabar com esse passivo, a gente poderia pensar contabilmente como um dinheiro que deixa de sair aí do ativo da empresa. Eu não vou colocar exatamente como uma entrada de dinheiro no ativo, né? Porque senão eu poderia, entre aspas, para alguns aí, uma forçação de barra. Mas, pessoal, 7,3 bilhões de reais de um passivo que ele desaparece, né, por uma questão de compensação, isso é muito importante, né? Isso é uma vitória, assim, extremamente excepcional, que é uma outra grande consequência aí da arbitragem, né? A quitação integral aí da dívida que ela tem com a Anatel por essa compensação com os efeitos da arbitragem, né? Só lembrando que a Oi está pedindo 53 bilhões na arbitragem, deve ficar no meio do caminho, né? Ela não vai levar esses 53 bilhões, mas em compensação ela deve levar a quitação, né, da dívida que ela tem junto com a Anatel, isso de um ponto, e de outro ponto a migração da concessão para autorização, porque isso tem um custo também, né? Deve ser essa migração da concessão para autorização, possivelmente teria um custo em torno de 12 a 16 bilhões de reais, enfim. Bom, uma outra grande consequência aí já é uma consequência da consequência, né? Consequência da quitação da dívida com a Anatel, e isso está aí no item 3.1.5 do plano de RJ, um documento aí de 233 páginas, se eu não me engano. Convido a todos a dar uma estudada nesse documento. Ah, Guilherme, mas são muitas páginas, não sei o que. Pois é, muitas páginas, mas se você investe na Oi, você tem como dever de casa dar uma olhada nesse documento. E aqui nesse item a gente chega, né, nessa seguinte frase aqui que é muito importante, nessa seguinte previsão, né? Depósitos judiciais. Após a homologação judicial do plano, o Grupo Oi poderá efetuar o imediato levantamento do valor integral dos depósitos judiciais que não tenham sido utilizados para pagamento nas formas previstas desse plano. E aí, gente, a gente vai agora para onde, né?
para as demonstrações financeiras aí da empresa, divulgadas agora para o quarto trimestre, né, de 2022, a gente, na nota explicativa número 12, a gente vê a abertura, né, dos depósitos de bloqueios judiciais e o que vem sendo utilizado pela Oi de depósito judicial da esfera civil para pagar essa dívida com a Anatel. Vem sendo utilizado o valor de 2 bilhões e 82 milhões de reais. Então, se a gente volta aqui nessa previsão do plano de RJ, a gente veja, olha, após a homologação judicial, o Grupo Oi poderá efetuar o imediato levantamento do valor integral dos depósitos que não tenham sido utilizados para pagamento. O que a Oi vem utilizando para pagamento de sua dívida com a Anatel é justamente isso aqui que eu destaquei em vermelho para vocês. Ou seja, se a partir do momento é que ela, por conta da arbitragem, não vai ter mais dívida com a Anatel, a gente entende que ela vai poder levantar esse dinheiro aí. E o que significa levantar, né, no caso aqui, 2 bilhões de reais? É sacar esse dinheiro. Ela pega lá esse dinheiro, né, lá da conta judicial, onde esses 2 bilhões de reais estão depositados, ela faz o quê? Ela levanta, ela saca, ela recebe esse dinheiro. Ela vai lá e pega esse dinheiro que está numa conta judicial e manda para a conta corrente dela. Em outras palavras, assim, né, a grosso modo seria isso. Então isso pode representar mais um destravar de dinheiro aí na ordem de 2 bilhões de reais. Tá vendo como que as consequências elas vão indo em que? Em cascata, né? Uma coisa vai dando uma consequência que gera outra consequência, por aí vai. E obviamente, né, gente, esse item aqui do plano de recuperação judicial, ele não foi feito à toa, né? Ele não foi escrito à toa. Obviamente a Oi já devia estar pensando nisso aqui. Você pode me perguntar, Guilherme, e esses outros valores aqui que estão depositados? Além do depósito, né, da esfera civil, tem mais da esfera tributária aí, 1 bilhão 989 milhões, trabalhistas, né, 976 milhões, e esses outros valores. Esses outros valores, esses aqui eu acho um pouco mais complicado, né, especialmente da esfera trabalhista. Eu acho que a Oi, isso aí deve ser utilizado para pagar, né, os débitos trabalhistas que a empresa tem. A gente sabe, né, que pela lei 11.101, que é a lei de recuperação judicial, falência, enfim, os créditos trabalhistas, com toda a razão, eles têm uma preferência aí os credores trabalhistas têm uma preferência de receber esses valores, né? Então, isso aí deve. Agora, o que está na esfera tributária, eu já não sei te precisar tanto se a Oi vai poder levantar alguma coisa em relação a esses 1,9 bilhão de reais. Espero que sim, né? Bom, uma outra questão, né? Libera vários imóveis de serem vendidos que hoje estão atrelados à concessão, né? Bens reversíveis. Pessoal, a gente teve um processo, né, aí de impairment ou de imparidade, que se chama, enfim, né, basicamente a redução do valor recuperável. É um teste contábil, é uma técnica contábil que se faz aí na contabilidade, especialmente nos ativos imobilizados e no intangível, onde você tenta trazer para um valor mais real, um valor recuperável, né, determinadas linhas contábeis aí do balanço patrimonial das empresas, né? Isso aí tem todo um tecnicismo, isso aí, valor justo, valor em uso, enfim, compara com o valor contábil, e aí isso aí pode ser levado a despesa, enfim. Eu acho que a Oi resolveu fazer esse teste de impairment agora, justamente para dar uma limpeza no balanço dela de 2022, que é muito bom, né? Tomara que ela já esteja vislumbrando um balanço de 2023, né? Um balanço já mais real da nova Oi que a gente pode esperar aí, né? Mas isso a gente nota que por conta desse impairment houve uma redução aí de cerca de 11 bilhões de reais no imobilizado da Oi. Entretanto, uma boa parte desse imobilizado não pode ser vendido porque está atrelado aí à concessão por conta dos bens reversíveis à União, essa coisa toda. Então tem um aspecto legal, burocrático, enfim, vinculado, atrelado à concessão. Então, a partir do momento que a Oi sai da concessão, ela vai poder vender de uma maneira mais livre essa quantidade absurda de imobilizado que ela ainda tem. Rodrigo Abreu disse certa vez que o valor ali que a Oi pode vender dos seus vários ativos do imobilizado, e ali, gente, tem ativo de infraestrutura, tem imóvel, terreno, prédio, sala comercial, enfim, ativos próprios ali da área de telecomunicações, enfim, construções, um monte de coisa que está ali, né? Pense também, né, nos próprios ativos específicos ali de telecomunicações, né, ativos de infraestrutura, igual, por exemplo, essa sucata de cobre aí que a gente tá vendo que está sendo negociada. Isso aí vai estar ali dentro do imobilizado, na parte de infraestrutura, se eu não estiver enganado, né? Porque tem coisas ali, subcontas do ativo imobilizado, que são muito específicas ali de empresas de telecomunicações.
mas é algo em torno de 2, 4, quem sabe até 6 bilhões de reais que pode ser monetizado com a venda aí desses ativos do imobilizado, obviamente, principalmente quando estiverem fora, né, da concessão, dos bens reversíveis, essa coisa toda. Então destrava mais alguns bons bilhões de reais de ativos imobilizados que podem ser vendidos. Continuando, a Oi ela poderá aí sim vender 100% de sua participação na Vital, o que não é possível atualmente em função de impedimentos atrelados a bens reversíveis vinculados à concessão. De novo, né? Essa questão de bens reversíveis, enfim, a concessão, ela sai. Então a Oi saindo da concessão, ela vai poder vender a sua participação na Vital sem nenhum problema, sem nenhuma questão impeditiva aí de Anatel, de questões regulatórias, enfim. A Oi avalia, né, essa venda dela, da sua participação na Vital, em 14,4 bilhões de reais. Né? É um baita de um valor. Isso aqui, na minha visão, a Oi deve vender toda a sua participação na Vital. Você não tem como escapar disso, né? Vende isso para poder reduzir e amortizar a sua dívida financeira. Possivelmente aquele roll-up, né? Enfim, daquela negociação, renegociação que da dívida que a Oi está fazendo com os seus credores, né? Especialmente os credores financeiros. Então, a partir do momento que a Oi está fora da concessão, né, é a grande consequência da arbitragem, né, a saída da Oi da concessão, ela vai poder também vender a sua participação integral na Vital. Né? Então, imóveis, Vital e por aí vai. Bom, então, gente, dito tudo isso, quando a gente vai somando esses valores, né, um cálculo aí por alto, e na minha visão até conservador, eu chego, né, você vai somando cada uma dessas etapas em 33, aproximadamente, tá, gente, 33 bilhões de reais que você destrava aí da Oi em relação à migração da concessão para autorização, né, ou como a grande consequência da arbitragem, migração da concessão para autorização e, obviamente, a quitação, a compensação da dívida da Anatel com a arbitragem. Mas eu vou mais fundo com vocês, pessoal. Eu acho que a grande consequência mesmo, né, da arbitragem, que, de novo, né, passa da migração da concessão para autorização, mas é o fato da Oi voltar a ser operacionalmente viável. Isso, na minha visão, é o cerne da questão. É a Oi voltar a ser operacionalmente viável. O quê? E o que é ser operacionalmente viável? Basicamente, voltar a ter um fluxo de caixa operacional positivo, voltar a ter EBITDAs, né, valores de EBITDAs, né, maiores, recorrentes, positivos, né, ou seja, um Lagida positivo. Hoje a gente está vendo que a Oi operacional da Oi é negativo, que a gente precisa ter um Lagida positivo, um Lagida ou um EBITDA positivo que cresça, que vai cada dia, né, se somando mais e mais valores. E vocês vejam, né, quando ela sai da concessão, o EBITDA da empresa já vai para mais de 2 bilhões de reais em 2026, segundo essa projeção aqui do laudo econômico financeiro. Já em 2027 para 3,5 bi, né? Ou seja, é um bom EBITDA, enfim. E também volte a ter lucro líquidos, né? Lucro líquidos recorrentes e crescentes, né? Isso aí que é o principal. Então esse é o cerne da questão, é a empresa voltar a ser operacionalmente viável, né? Positiva, sustentável e por aí vai. Beleza, pessoal? Bom, é isso. Tá aí a apresentação, né? Tentei ser o mais abrangente possível. Peguei informações de vários lugares aqui, desde o plano de recuperação judicial até o laudo econômico financeiro, até as demonstrações financeiras aqui da empresa. E eu vou ficando por aqui. Quem é membro do canal, de novo, toda essa apresentação na íntegra, eu vou deixar só lá no nosso grupo do Telegram, tá? O grupo está com 37 pessoas. Vocês têm acesso a esse documento aí, podem ver, podem rever, estudá-lo, enfim, né? E por aí vai. Gente, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, já se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe esse vídeo com quem você quiser compartilhar. E lembrando, tá, pessoal, que nada do que é dito aqui representa recomendação nem de compra nem de venda, e muito menos de manutenção de ativos. Se torne membro do nosso canal, venha participar aí do nosso grupo exclusivo de investidores e de membros do canal Investir Sempre. Forte abraço a todos vocês, até a próxima. Fui!